Bom dia com alegria. Eu cumprimento você que está me ouvindo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu trago para vocês uma palavra e uma ilustração. A palavra está em 2 Coríntios 3:18, que diz assim: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia. Irmãos, este versículo, ele vem nos falar sobre a transformação que acontece quando contemplamos a glória do Senhor. Porque quando isso acontece, nós somos transformados à sua imagem. E isso enfatiza que a transformação espiritual, a minha transformação, a sua transformação, ela ocorre através da relação com Deus e a sua presença dentro de cada um de nós, através do agir do Espírito Santo, do seu Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta aos Coríntios, foi para abordar questões e desafios enfrentados pela igreja de Corinto. Neste versículo em específico, o apóstolo Paulo está discutindo e ao mesmo tempo comparando a superioridade, o quão superior era a nova aliança em relação à antiga aliança. E está explicando também como a presença do Espírito Santo traz transformação espiritual para as nossas vidas. Nos capítulos anteriores, o apóstolo Paulo ele compara a ministração da morte, quando ele se refere à aliança antiga, ao Velho Testamento, com as suas leis, com seus mandamentos, com a ministração do Espírito, que é a nova aliança trazida por Cristo aqui no Novo Testamento. Ele ressalta que a aliança antiga, embora tenha sido gloriosa e deixado muitos ensinamentos que aplicavam na vida, que deviam ser respeitados e aplicados na vida naquela altura do Novo Testamento, ainda deve ser hoje, não é? Ela não pode ser, esses ensinamentos não podem ser comparados à superioridade da nova aliança que veio trazer para todos nós a justificação e uma vida pelo Espírito. No versículo 3:18, que eu acabei de ler, Paulo ele enfatiza como a presença do Espírito Santo nas nossas vidas pode trazer transformação. Ele usa a imagem de olhar para a glória do Senhor como a face, quando ele fala a face descoberta. Sabe, talvez isso seja uma alusão àquela passagem lá de Êxodo, quando Moisés tinha o rosto brilhando depois de estar na presença de Deus. Então, essa transformação que nós recebemos através do Espírito Santo não é algo apenas externo, não é apenas algo, o nosso rosto a brilhar, mas é algo interno e contínuo dentro de nós. E Paulo destaca, que enquanto a gente contempla a glória do Senhor, nós nos aproximamos dele em fé. Nós somos transformados à sua imagem. E essa transformação é um processo contínuo, gradual e progressivo. À medida que o Espírito Santo trabalha dentro de nós para nos tornar mais parecidos com Cristo. Amém? E agora você pergunta, irmã Raquel, mas e a ilustração? Você disse que hoje trazia uma palavra e uma ilustração. Pois bem, a ilustração que eu trago para vocês hoje tem a ver com algo que li num desses, foi um desses folhetos sobre curiosidades que eu tinha aqui em casa, estava dentro de um livro, alguém deve ter me dado isso há algum tempo atrás e eu guardei e estava aqui à procura de um documento e encontrei esse folheto. E lá fala sobre o processo de frutificação de um figo. Mas eu quero passar isso para você de uma maneira muito didática. Então eu quero que você me acompanhe nessa ilustração. Quero que você faça comigo essa viagem
essa viagem mental e que você comece a visualizar aquilo que eu vou partilhar com você agora. Eu quero que você pense numa árvore de figo como uma fábrica que produz frutas incrivelmente deliciosas. E que este processo começa com algo pequeno e discreto, chamado flor invertida. Vocês sabiam que o figo, na verdade, não é uma fruta? O figo é uma flor invertida? Mas é uma flor especial, porque ela está escondida dentro do próprio figo e não pode ser vista a olho nu. Ou seja, o figo, irmãos, ele é uma flor que está escondida dentro do figo e nós não a conseguimos ver. Agora eu quero que você imagine que essa flor invertida é como um botão secreto que, quando pressionado pela natureza, ele começa a se transformar em um figo suculento, em uma fruta deliciosa. E aqui entra o papel de um pequeno amigo chamado vespa do figo. É essa vespa que é para o figo uma espécie de super-herói. Mas não é do jeito que a gente imagina. Essa vespa, ela entra no figo através de um pequeno buraquinho muito estreito que o figo deixa, por onde ela pode passar, porque o figo deixa não, que fica, quando o figo é constituído, fica aquele buraquinho, que é mesmo a medida para que a vespa possa entrar, e ela acaba se cobrindo com o pólen que está dentro do figo. Lembram que a flor está lá dentro do figo? Então o pólen também está lá dentro. E enquanto essa vespinha está lá dentro, ela está fazendo algo assim sobrenatural. Ela está polinizando a flor invertida. Isso é como se ela estivesse dando um empurrãozinho para a transformação acontecer dentro do figo. E enquanto isso, o pólen que ela trouxe consigo também está ajudando a criar sementes dentro do figo, que são aquelas pequenas bolinhas que ficam dentro da polpa suculenta do figo. E aqui está a parte mais interessante. A vespa, na verdade, nunca mais consegue sair de dentro do figo. Ela fica presa lá. Mas isso não se torna um problema para o figo, porque a vespa, ela passa a ser uma com o figo. A vespa e o figo passam a ser um só. A vespa, ela é absorvida e desintegrada pelo próprio figo. Eu sei que talvez isso possa parecer um pouco estranho para quem gosta de figos, mas é uma parte importante do processo. Depois de toda essa colaboração entre a flor invertida, a vespa e as sementes, o figo começa a amadurecer. Ele cresce, fica bem suculento, torna-se um delicioso alimento para qualquer um que experimente dele. E é assim que a pequena flor invertida se transforma em um delicioso figo, pronto para nos proporcionar um sabor doce e suculento. E assim como a natureza nos oferece maravilhas e lições, este processo de frutificação do figo também nos inspira a entender a nossa vida espiritual. Eu quis contar para vocês esta ilustração, né? Que é uma realidade sobre o figo, porque eu quero agora fazer uma analogia. Eu quero associar o figo a cada um de nós, a vespa amiga ao nosso amigo Jesus Cristo, o pólen ao Espírito Santo de Deus, e quero comparar as sementes, associar as sementes aos frutos do Espírito, porque assim nós vamos poder visualizar nessa analogia a transformação em Cristo, que nós sofremos em Cristo, e a produção, que nos leva à produção de frutos espirituais.
Então, assim como o figo começa com uma modesta flor invertida, nós também começamos a nossa caminhada com um grande potencial interno, muitas vezes escondido, tanto dos outros, quanto outras vezes de nós mesmos. Muitas vezes nem nós mesmos sabemos a linda flor que nós carregamos dentro de nós. E à medida que esta flor cresce dentro de nós, o nosso desejo de mudança e a nossa busca por Deus, também cresce. E então a nossa jornada espiritual começa a se desdobrar, porque nós começamos a buscar algo que faça com que a nossa flor se transforme em frutos e para que este fruto venha dar sementes. A vespa amiga é o papel de Cristo em nós. Porque assim como a vespa desempenha um papel vital ao ajudar na polinização da flor invertida dentro do figo, Cristo é o nosso amado amigo e Salvador. É Ele que entra nas nossas vidas, é Ele que traz consigo a verdade, o amor de Deus e que inicia dentro de nós este processo de transformação. É Ele que nos poliniza, Ele nos envolve em sua graça e nos ajuda a nos tornarmos a flor mais linda que existe, parecidas com Ele. O pólen transformador é o Espírito Santo de Deus. Assim como o pólen carregado pela vespa cria sementes, o Espírito Santo, ele age como nosso guia capacitador. Ele age como nosso guia capacitador. Ele nos preenche com os princípios e a verdade de Deus. Ele permite o crescimento das sementes dentro de nós, das sementes espirituais, nos nutre, nos fortalece, até que a nossa fé seja amadurecida. E ela vai amadurecendo à medida que a gente se aproxima mais de Deus. E depois temos os frutos, as sementes dos frutos, que é o resultado dessa transformação. Assim como as sementes no figo se tornam frutos suculentos, as sementes espirituais que o Espírito Santo nutre em nós se transformam nos frutos do Espírito, mencionado em Gálatas 5:22 e 23, que são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Imagine cada sementinha do figo. Quando você comer um figo, imagine cada sementinha daquela como um fruto do Espírito. E estes frutos são visíveis através das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos e refletem a nossa conexão com Cristo e o crescimento espiritual que nós experimentamos através deste processo da transformação da flor em fruta e da fruta em sementes, com a ajuda de Jesus Cristo, que faz o papel da vespa, e do Espírito Santo, que faz o papel do pólen. Então, para concluir, assim como o figo passa por um processo de transformação que envolve a colaboração da flor, sim, e do figo, porque é preciso que o figo receba a vespa. E é preciso que a flor colabore. Então, assim como o figo passa por este processo que envolve essa colaboração da flor, da vespa, das sementes, a nossa caminhada espiritual nada mais é também do que uma colaboração entre nós, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E à medida que nós nos entregamos a essa transformação, nós produzimos frutos espirituais que vão glorificar a Deus e vão refletir a sua natureza. E o desejo do meu coração hoje é que esta palavra que eu partilhei com vocês de 2 Coríntios, eu vou reler para relembrar, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Então eu quero terminar hoje
eu quero terminar a nossa palavra de hoje relembrando que essa palavra que eu trouxe, né, de 2 Coríntios 3,18, e essa analogia, essa ilustração sobre o figo, a vespa e o pólen, e essa analogia que eu fiz para a nossa vida espiritual, que vocês possam também buscar a produção constante dos frutos do Espírito nas vossas vidas. Porque este contexto de 2 Coríntios 3,18, se vocês repararem bem, ele está totalmente ligado ou intrinsecamente ligado ao contraste entre a antiga e a nova aliança. Ele enfatiza como a presença do Espírito Santo é essencial para a transformação espiritual. Porque enquanto que na aliança antiga a morte era o fim, na nova aliança, a partir do momento que nós recebemos a Jesus e somos transformados pelo Espírito Santo, a morte ela se traduz numa nova vida. Então, assim como a analogia do figo destaca que somente através de Cristo, que é a nossa vespa amiga, e do Espírito Santo, que é o pólen, nós somos transformados e frutificamos espiritualmente. Então, eu vou terminar fazendo uma oração. Uma oração onde eu quero agradecer ao Senhor por me capacitar, né, por revelar de forma tão simples a sua palavra para mim, e por me capacitar cada dia mais e me dar forças para continuar a partilhar com vocês aquilo que Ele me entrega. Querido e amado Pai, Pai de amor, Pai de cuidado, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, com o coração cheio de gratidão. Senhor, nós reconhecemos a maravilha da Tua obra à nossa volta. O Senhor se comunica conosco de tantas formas, de tão variadas formas. E é preciso que os nossos corações estejam dispostos e disponíveis para ouvir a Sua voz. Hoje o Senhor falou conosco através de um fruto. Através de uma vespa, Senhor, e através de uma flor que é invertida, uma flor que ninguém vê, que é a flor do figo. O Senhor falou conosco hoje através do pólen. Então, Senhor, hoje eu quero Te agradecer por essa comparação inspiradora, que revela de forma tão clara a nossa caminhada em busca da transformação em Cristo. Pai, assim como a vespa, Cristo, Ele entra nas nossas vidas e nos traz a Tua verdade e amor. Então nós Te agradecemos pela Sua presença constante, Pai. Obrigada, Pai, por nos guiar, por nos sustentar, por nos direcionar na nossa vida espiritual. Pai, nós queremos ser como figos, que abraçam essa relação profunda e sincera contigo, permitindo que a Sua graça nos transforme de glória em glória. O Espírito Santo, Pai, que é o pólen divino, nosso capacitador, agradecemos por a Sua obra, Pai, por a obra dele constante dentro de nós, impregnando a gente com a Sua verdade, nutrindo as nossas sementes, as nossas sementes que vai gerar frutos espirituais. Assim como o pólen traz vida ao figo, o Espírito Santo traz vida às nossas almas, nos dando força para crescer, para amadurecer e nos tornar, Pai, cada dia mais parecidos com Cristo. Senhor, nós clamamos a Ti para que os frutos do Espírito sejam eles o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, Pai, a fidelidade, Pai, a mansidão, Pai, e o domínio próprio. Pai, que eles cresçam e venham a florescer nas nossas vidas. Que seja uma colheita abundante, Pai, refletindo a Tua natureza, impactando, Pai, o mundo ao nosso redor, que possamos ser como figos suculentos, levando a Sua palavra, Pai, a todos que estão famintos à nossa volta, que possamos ser alimentos, Pai, apetecíveis aos nossos irmãos. Amém? Amém, Jesus. Que essa analogia do figo, Pai, com a vespa representando Cristo,
o pólen simbolizando o Espírito Santo e os frutos ilustrando a nossa transformação em Ti, Pai. Nos inspire todos os dias a buscar uma conexão mais profunda e mais sincera contigo. Que as nossas vidas, Pai, sejam como figos suculentos, testemunhando a Tua obra transformadora. Eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus, o nosso amigo, a nossa Vespa amiga salvadora, e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Era esta a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Graças a Deus consegui trazer. Espero em Deus que eu tenha conseguido transmitir para vocês com a mesma clareza com que essa palavra chegou até o meu coração. E que ela possa impactar a vida de vocês como impactou a minha. Eu hoje fico por aqui. Deixo um beijinho muito grande a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Meditem sobre esta palavra. Meditem sobre essa reflexão. Sobre essa comparação. E fiquem com Deus. E até o próximo domingo, se Deus quiser. E a gente sabe que Ele sempre quer. Amém.